As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. E, na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial... Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do bastizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. E esse Estado é essa a lógica. Senhores deputados. O Parlamento está oficialmente dissolvido, o país vai às urnas a 18 de maio, mas a Assembleia da República ainda vai reunir mais um par de vezes e vai assinalar, apesar das dúvidas, os 51 anos do 25 de Abril. Com a Assembleia da República dissolvida, são vários os dossiês que ficam pelo caminho, alguns que estão, digamos, em águas de bacalhau já há vários anos. Entretanto, na semana passada, os deputados despediram-se dos debates com um frente a frente com Luís Montenegro sobre a Europa. E um debate em que não deixaram de surgir algumas picardias para assinalar precisamente a crise política. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. É uma armadilha para o país. Isso, Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. No debate de preparação do Conselho Europeu, o PS e PSD trocaram galhardetes, embora poucos, sobre a responsabilidade da crise política que está instalada. O último debate foi de preparação do Conselho Europeu, que decorreu em Bruxelas a semana passada, e por isso as picardias foram poucas. Aliás, as principais figuras da oposição nem participaram propriamente nesta discussão. Pedro Nuno Santos ainda esteve no arranque, mas deixou o hemiciclo pouco depois da intervenção inicial do Primeiro-Ministro. E André Ventura chegou mais tarde e saiu mais cedo, tendo só falado aos jornalistas à margem do debate. Por isso foi um fim de legislatura em fade-out, sem grandes tricas ou polémicas, mas em que não deixou de aqui e acolá dar-se uma achega sobre a atual situação de crise política. E foi o PS, pelo deputado João Paulo Rebelo, que quis vincar este fim de legislatura. Quis o destino e, muito em particular, o Sr. Primeiro-Ministro, que este fosse o último debate desta legislatura. O Sr. Primeiro-Ministro condicionou, de facto, o destino. João Paulo Rebelo a falar do destino que marcou esta despedida do Luís Montenegro da Assembleia da República, aproveitando, claro está, para manter a pressão no passa-culpas sobre a responsabilidade da crise política. Já do lado do PSD, apesar de Pedro Nuno Santos só ter estado presente numa fase muito inicial do debate, não deixou de ficar com as orelhas quentes. O deputado Paulo Muniz terminou a intervenção com uma crítica feita na generalidade, mas que encaixa que nem uma luva naquilo que os sociais-democratas têm dirigido ao líder do PS. Nós estamos num tempo em que temos que ter governos e governantes liderantes, seguros e com uma visão clara para o país. Nesta mudança do mundo, ele não se compadece com lideranças amnésicas e troca-tintas. Muito obrigado. Paulo Muniz e João Paulo Rebelo foram os únicos que aproveitaram esta discussão para deixar farpas na antecâmara da dissolução do Parlamento. O Primeiro-Ministro, que não é obrigado a marcar presença nestes debates de preparação do Conselho Europeu, ainda assim escolheu despedir-se do Parlamento, mas passou ao lado da polémica das últimas semanas. Foi mais em modo chefe de governo do que líder partidário. Luís Montenegro falou apenas de Europa e da estratégia de rearmamento que foi apresentada aos líderes europeus e aproveitou o debate para abrir a porta à presença de militares portugueses na Ucrânia. É precoce estarmos hoje a tomar uma decisão sobre se vamos ter ou não militares das nossas Forças Armadas num hipotético teatro de operações na Ucrânia. Mas se vier a haver um processo de paz com garantias de segurança, não será a primeira nem a última vez que as nossas Forças Armadas contribuirão, como contribuem hoje, para assegurar a manutenção da paz. Primeiro-Ministro, que segue a linha dos restantes líderes europeus, da maioria dos líderes europeus, quis ainda vincar, em resposta ao PCP, que o aumento de investimento militar não vai colocar em causa o investimento social. Está completamente fora de hipótese nós desviarmos qualquer receita que está adstrita a despesas sociais, a despesas com o sistema de educação, com o sistema de saúde, com o investimento público na habitação, na mobilidade, em qualquer política pública para o investimento de defesa. Portanto, nós faremos o nosso investimento na área da defesa, não prejudicando de maneira nenhuma esses investimentos. Luís Montenegro aqui a dissipar dúvidas. Há algumas semanas um
futuro candidato presidencial Henrique Gouveia Melo colocou a possibilidade de ter que reduzir o investimento social no Estado Social para aumentar o investimento militar. Depois acabou também por dar um passo atrás e agora Luís Montenegro também a deixar essa garantia a poucas horas da dissolução da Assembleia da República. E Miguel, para não fugir à regra, o último plenário ficou mais uma vez marcado por uma divergência na Secretaria. O PCP apresentou um debate de urgência, não sei se achou que ainda ia ter tempo para o fazer, mas os restantes partidos não concordaram e a discussão acabou mesmo por ser só sobre a Europa. Foi uma última tentativa para marcar o dia. O PCP apresentou um debate de urgência potestativo, ou seja, teoricamente seria obrigatório. O debate era sobre a situação da habitação em Portugal. Acontece que na Conferência de Líderes Parlamentares o Chega alertou para um acordo informal que existia, de que este último debate fosse apenas sobre a Europa, até porque teria já abdicado de um outro tema que chegou a propor, que era o combate à corrupção. Esse acordo prevaleceu e, por isso, outro assunto acabou também por ficar de fora da ordem de trabalhos, que era a discussão do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ao tratamento das gêmeas luso-brasileiras. O debate, por causa deste acordo, acabou mesmo por ser apenas sobre a Europa. Ainda assim, ainda há a possibilidade deste relatório ser discutido numa das reuniões da Comissão Permanente e de termos conclusões sobre essa Comissão de Inquérito, a Comissão Permanente que vai reunir antes do arranque da campanha eleitoral, porque agora, em jeito de despedida, como disse o vice-presidente da Assembleia, Rodrigo Saraiva, é hora de dar a voz ao povo. Uma palavra para todos os deputados, voltem ou não, agora é o tempo do povo falar e veremos o que é que eles decidem. Muito obrigado a todos. Veremos a partir de 18 de maio, agora é a vez do povo decidir nas urnas. E já lá vamos, Miguel, a essa agenda desta fase de gestão. Para já, o deputado que se destacou pela positiva esta semana. E esta semana destacas a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão. Sim, o calendário eleitoral acabou por trair Alexandra Leitão. A líder parlamentar e candidata à Câmara Municipal de Lisboa teria uma eleição logo a seguir à outra. Perante as dúvidas que começaram a surgir, Alexandra Leitão confirmou que a prioridade é Lisboa e que, por isso, será candidata apenas à autarquia. Tal como Alexandra Leitão, outras figuras do PS, como Manuel Pizarro e Ana Abrunhosa, candidatos ao Porto e a Coimbra, já disseram que só serão candidatos autárquicos, não vão repetir uma candidatura ao Parlamento. Ainda assim, Alexandra Leitão diz ser contra uma regra geral, diz que há casos diferentes. Há, por exemplo, nomes como Ana Sofia Antunes, candidata a Oeiras, ou até Marcos Pestrelo, que se tem falado para Cascais, que ainda não assumiram uma posição no que toca a integrarem ou não as listas de deputados. Ora, nem sempre se pode ter o melhor de dois mundos. Este é um destes casos e por isso é preciso escolher, por mais que isso signifique que daqui a 2 meses podem não ter nenhuma coisa nem outra. Alexandra Leitão assim com o sinal mais. Vamos agora ao deputado com sinal menos. E esta semana a tua escolha, Miguel, vai para a líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão. É quase pelo mesmo assunto. Mariana Leitão é já anunciada candidata presidencial apoiada pela Iniciativa Liberal. Quer isto dizer que a partir de outubro, mais coisa menos coisa, estará totalmente concentrada nas eleições presidenciais, mas isso, ao que tudo indica, não impedirá uma recandidatura à Assembleia da República 6 meses antes. Rui Rocha diz que Mariana Leitão é um quadro muito importante do partido e por isso deve fazer parte das listas a deputados. Diz Rui Rocha que o desejo é que ganhe 2 vezes, primeiro nas legislativas e depois com um excelente resultado nas presidenciais. Fica na dúvida se esta decisão acaba por ser um pré-anúncio de que a candidatura de Mariana Leitão não vai chegar à meta e desistir antes das eleições, ou se é mesmo para tentar garantir o tal melhor de 2 mundos. E agora a agenda das próximas semanas. O Parlamento está, como dissemos logo no início deste programa, dissolvido, mas vai manter uma ligeira atividade, não é, Miguel? A Comissão Permanente vai continuar a reunir pelo menos 3 vezes. A Comissão Permanente é o formato de funcionamento reduzido do Parlamento, enquanto está dissolvido. É uma espécie de mini plenário, tem apenas 49 deputados indicados proporcionalmente pelos vários partidos. Até o arranque da campanha oficial estão marcadas 3 reuniões, a 2, 16 e 30 de abril. É numa destas reuniões que ainda pode existir a tal possibilidade de votar o relatório com as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito ao tratamento das gêmeas luso-brasileiras. Para além destas 3 reuniões, haverá ainda a sessão do 25 de abril. A iniciativa chegou a estar em dúvida, os partidos pediram tempo para refletir, mas a celebração do dia foi aprovada por unanimidade. O presidente da Assembleia, José Pedro Aguiar Branco, defende que a solenidade do dia,
a maturidade democrática do país e também o facto de se assinalarem 50 anos desde as eleições para a Assembleia Constituinte são 3 razões que justificam na plenitude a sessão solene e vocativa, mesmo com o Parlamento dissolvido. Por isso, voltaremos ao hemiciclo nesse dia 25 de abril, mas primeiro, dia 2, para uma das 3 comissões permanentes. Será um Parlamento em serviços mínimos para ir acompanhando no Observador. Vamos agora à conversa de bastidores. O fim de uma legislatura interrompe os processos que estavam em curso. Ora, esta, tendo durado apenas um ano, deixa vários dossiês pendentes, Miguel. É, sobretudo porque apanha aqui estes dias iniciais em que os partidos querem mostrar serviço e querem mostrar que estão a investir nas bandeiras eleitorais, mas não deu tempo para concluir uma grande parte desses dossiês. A partir do momento em que foi publicado o decreto de dissolução, o Parlamento só está autorizado a fechar as leis que já foram aprovadas, estão em fase de redação final. Esta é uma fase mais técnica de fechar o texto final, em que já não há propriamente alterações políticas. Por isso, as comissões parlamentares ainda vão reunir nos próximos dias para tratarem dessa tal redação final de alguns diplomas que já foram votados definitivamente, mas que ainda não foram enviados para promulgação do Presidente da República ou para publicação em Diário da República. Mas antes desta fase, muitos dos diplomas estavam em votação nas várias comissões e, por isso, com a dissolução, vão ficar pelo caminho. Alguns deles são assuntos com vários anos. Vamos começar pelo óbvio, é a lei do lobbying. A regulamentação dos interesses é um objetivo antigo do Parlamento. Há vários anos que existe uma proposta mais ou menos consensual de texto comum, mas que tem estado presa por detalhes. Um desses detalhes é se os advogados devem ou não poder exercer a atividade de lobistas. É um dos pontos que tem feito atrasar este processo, que agora volta a cair. Ainda assim, esta regulamentação do lobby é um dos assuntos que está sempre no programa da Aliança Democrática, pelo que, qualquer que seja o vencedor, a próxima legislatura deve voltar novamente a discutir esta regulamentação dos interesses. Até porque este assunto de representação de interesses e da transparência no exercício de cargos públicos será um dos assuntos da campanha à boleia da polémica com a CPI não viva. Até porque os partidos aproveitam sempre para trazer um ou dois dossiês à boleia da regulamentação do lobby, por exemplo, da criminalização do enriquecimento ilícito, também medidas de prevenção da corrupção, que o Chega chegou a apresentar, mas não foram discutidas a tempo. Outro dos assuntos que também ficam pelo caminho dizem respeito à imigração. A apreciação parlamentar pedida pelo PS sobre a manifestação de interesse estava em discussão, bem como uma polícia de fronteiras que o Governo tentou criar. E há ainda outro assunto. Uma das últimas votações que fez cair uma iniciativa foi o alargamento da licença parental para 6 meses pagos a 100%. O PS e o PSD recusaram votar o diploma, que teve origem numa petição, por isso o assunto vai cair, mas o LIVRE já prometeu apresentar uma nova proposta numa nova legislatura. E pelo caminho ficam também algumas comissões de inquérito que estavam em fase de arranque, como a Santa Casa de Lisboa, a AFASEC. São 2 comissões parlamentares que, aliás, as comissões parlamentares não transitam de uma legislatura para a outra. Estas 2 estavam numa fase de arranque, que ia investigar a gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, bem como uma que a Iniciativa Liberal tinha conseguido aprovar sobre a nacionalização da AFASEC. As 2 já estavam criadas, já tinham tomado posse, mas estavam ainda numa fase de arranque, ou seja, definir que pessoas queriam ouvir e que documentos queriam pedir. A da Santa Casa, por exemplo, ia ouvir o antigo Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes, que foi também provedor da Santa Casa. Tudo isso fica agora pelo caminho, embora no que toca a comissões de inquérito já temos uma promessa. O PS garante que quer criar sobre a CPI não viva vai mesmo avançar e por isso, não tendo sido nesta legislatura, será numa próxima. E fica aqui a agenda também destas próximas semanas, já com a Assembleia da República dissolvida. Chegamos ao fim destes Espaços Perdidos. Pode ouvir a qualquer momento em podcast. O Miguel Viterbo Dias está de volta amanhã com uma entrevista no outro programa, o Sofá do Parlamento. E, na verdade, ao utilizar os primeiros a sua intervenção inicial, o Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do batizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. E a Estado, é essa a lógica. É essa a lógica. Senhores deputados,